Olá, estamos começando mais uma edição de Direito Sem Fronteiras. O comércio internacional cresceu e muitas empresas estão abrindo filiais em outros países. Com essa expansão, um tema passou a ser mais discutido no âmbito internacional: o planejamento tributário. Para saber o que é e como ele funciona, eu converso com o especialista em Direito Internacional Tributário, Marcos Aurélio Valadão, e com o advogado Leonardo Mendonça. Antes, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema da semana. Abrir uma filial fora do país ou exportar um produto. Ações adotadas por inúmeras empresas que querem ampliar os negócios. Para que as corporações cresçam no mercado internacional, é preciso observar, entre outras medidas, a questão tributária. E aí, a empresa deve conhecer tanto a legislação do país de origem como a da nação para onde está indo. Com a expansão comercial, a chamada pluritributação da renda passou a ser um dos pontos de debate internacional. Ela acontece quando o país que é sede da empresa e o país onde se pretende atuar cobram impostos sobre a mesma renda. Para minimizar os impactos tributários negativos, as nações, além das medidas internas, recorrem aos tratados para evitar a dupla ou a pluritributação. O objetivo principal é melhorar o fluxo de investimento das empresas e permitir o crescimento delas. Os acordos podem seguir diferentes modelos, como o da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, por exemplo. As regras ajudam os estados a se protegerem de ações abusivas, que podem ocorrer na busca por impostos cada vez mais baixos. Para reduzir a carga fiscal, as empresas planejam operações com países onde a tributação é baixa e, em alguns casos, até nula, os chamados paraísos fiscais. Outros exemplos de ações adotadas para diminuir a cobrança de impostos são a busca por locais com tributação favorecida, a chamada tax havens, a subcapitalização de empresas e os preços de transferência para reduzir os impactos fiscais nas contas. Bom, agradecendo a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça, eu começo com uma questão conceitual. O que é planejamento tributário e principalmente considerando esta situação de planejamento tributário internacional? Há uma preconcepção em alguns setores, né? Quando se fala em planejamento tributário já se pensa em algo negativo. E é importante dizer o vocábulo, né? Planejar é algo salutar para qualquer atividade humana um pouco mais complexa. A pessoa se planeja, se pretende comprar uma casa própria, ela tem que planejar essa compra. A empresa, com mais razão ainda, se for efetuar investimentos no exterior, alguma operação no exterior, tem que compreender a legislação externa, entender como funcionarão essas interações com a legislação do Brasil. Isso já é planejamento tributário. E há também, no momento seguinte, que poderia envolver o intento de reduzir ou de tornar a tributação menos onerosa para qualquer dessas atividades de uma empresa no exterior. Mas planejamento tributário, independentemente de ser internacional, é isso. Acho que os operadores do direito, o contador, o advogado, a empresa tem que entender como os tributos vão interferir na sua atividade, sob pena, eventualmente, até mesmo de torná-la deficitária. Doutor Valadão, vamos justamente mais umas questões conceituais aqui. Por exemplo, eu sou o proprietário de uma determinada empresa que quer investir no exterior. Que situação é essa em que eu posso cair em uma bitributação? Só antes de responder a pergunta mais objetivamente, complementando essa questão do planejamento tributário, o tema tributário é um tema complexo, impacta diretamente no custo das empresas e elas planejam. A questão que surge é quando esse planejamento é feito de uma maneira agressiva, esse é o termo usado, ou abusiva, né? Usando ordenamentos jurídicos de diversos países e tratando o aspecto internacional, de forma a obter vantagens que coloca diferenças de tributação em uma situação que seria normal. Mas quando essa questão começa a surgir, é que há intervenção do Estado para evitar os abusos. Não estou falando de evasão, que é fraude, essas coisas, estou falando de planejamento que extrapola o que o ordenamento permitiria. Voltando à sua questão. Por que ocorre a bitributação? Porque os países usam sistemas diferentes de incidência tributária.
O Brasil tributa a renda produzida no mundo pela empresa brasileira. Okay? Então, se a empresa brasileira tem uma atividade lá fora, o lucro dela lá é trazido para tributar aqui. O outro país faz a mesma coisa. Ele tributa tanto o lucro das empresas dele lá fora, quanto obtidas no seu território. Ora, se o Brasil está tributando o lucro da empresa brasileira lá fora, e a empresa brasileira está sendo tributada pelo país onde ela está atuando, você tem uma dupla tributação. Então, isso, você pode existir conflitos também em decorrência de tributação de fonte e residência, pura e simplesmente. Você presta um serviço no outro país, o país tributa na fonte, o Brasil faz isso, e o país onde reside o prestador de serviço, ele também é tributado, porque a renda dele é tributada ali. Como é que se resolve isso? Há diversas metodologias. Metodologias internas, você pode dar isenção dos rendimentos obtidos lá fora, você pode dar o crédito. Você pagou o tributo lá fora, quando você for calcular seu imposto aqui, você deduz o que você pagou de imposto de renda lá. Ou faz tudo isso juntamente com os chamados tratados de dupla tributação. Esses tratados diminuem as alíquotas nas operações entre os países, permite aproveitamento de crédito, dá isenção em algumas situações. Então, os estados utilizam esses tratados para melhorar o fluxo de investimento, porque isso facilita o comércio e o investimento recíproco, né? Nesse caso especificamente, falamos inclusive do próprio papel do Estado, que faz o acompanhamento, particularmente no mundo globalizado, a respeito dessas situações. Ele tem o poder de oferecer, por exemplo, uma isenção. Por parte da empresa, ela é obrigada, particularmente se inserindo no mercado internacional, a verificar como são essas legislações, para aí sim decidir se vale a pena ou não fazer um investimento e abrir uma filial em um determinado país. Isso é uma parte importante do planejamento tributário. Sem dúvida. O que vai causar perplexidade, causar problemas, é quando, por exemplo, a empresa não tem operação em um país, mas um terceiro país com o qual, por exemplo, o Brasil não tem tratado, e ela estabelece uma base operacional sem substância econômica no país com o qual se tem tratado, mas opera de fato em um país com o qual não se tem tratado. E transfere essas rendas via um país que tem tratado para usar do tratado. E aí, é o que eu disse no início, você começa a entrar no planejamento tributário que seria abusivo, porque, pela lógica econômica, não teria essa empresa sem substância econômica, sem nenhum propósito negocial, num país, só porque o Brasil tem um tratado com aquele país. Então, a lógica seria a operação direta com o país com o qual não tem tratado, só que aí a tributação ficaria mais pesada, porque haveria bitributação. Então, o limite para essas operações é uma questão também discutível. Alguns tratados têm dispositivos específicos anti-abuso, outros não. Isso é uma questão que está cada vez mais em discussão, né? Pois é, um ponto que parece bastante interessante em relação a essa discussão é que parece haver uma certa zona enevoada com relação a esses limites. Como é que fica justamente na hora de se definir estes limites? Cada caso é um caso, é mediante os tratados que existem, que são diferentes de país para país. Como é que fica essa situação? Os tratados, o modelo da OCDE, que é a base da qual partem os outros tratados, tem pouquíssimos artigos, né? Nós temos a tradição no Brasil do direito positivado em todos os detalhes, né? E o tratado funciona mais na linha do common law, do case law, né? da tradição britânica. Então, o tratado tem poucos artigos, sucintos, objetivos, e essa multiplicidade de hipóteses, de situações, de operações das mais complexas, que envolvem muitas vezes não só triangulação, não só 3 países, mas vários países, discussão de vínculo de emprego, discussão sobre qual o poder de decisão em cada um desses países, porque pode haver escritórios em mais de um deles, né? Todas essas definições têm que passar pelos tratados. Primeiro há que se verificar se existe a pretensão de 2 países de tributar a mesma renda, o mesmo serviço, né? Esse é o primeiro ponto. Se não existir, não há aplicação do tratado. Mas quando há 2 estados, países, pretendendo tributar o mesmo valor, e aí haveria também a dupla tributação jurídica, vem à tona a aplicação do tratado. O tratado é sempre entre 2 países. Se for uma relação multilateral, você tem que analisar
os tratados bilaterais entre cada um desses 5, 6 países. O texto dos tratados, que geralmente tem pouco mais de 20 artigos, esse é o modelo da OCDE e o americano e o das Nações Unidas, o europeu, também giram em torno dessa quantidade de artigos. Essas hipóteses todas vão sendo definidas, vão sendo compreendidas a partir dos comentários feitos no painel da OCDE, nos julgados que acontecem em diversos países, né? Então, assim, realmente é caso a caso. Com o advento dos blocos econômicos, esses tratados também passaram a ser feitos, eles são feitos apenas país a país, ou existe, por exemplo, algum tratado entre o Brasil, por exemplo, e a União Europeia? Que eu saiba, pode confirmar, é sempre bilateral. O comercial pode ser... Os comerciais são multilaterais. Os tratados de tributação, e aí nós temos basicamente 2 modelos usados internacionalmente, que é o modelo da OCDE e o modelo da ONU. Os modelos são bem semelhantes. Basicamente, o modelo da ONU preserva a tributação na fonte, que é os países mais pobres em desenvolvimento, e o modelo da OCDE preserva a tributação no domicílio, que as empresas estão domiciliadas nos países mais ricos, que são os países da OCDE. Essa é a diferença básica entre os 2 modelos. Existem 2 modelos multilaterais, 2 tratados multilaterais, um no âmbito do CAN, Comunidade Andina, e outro no âmbito dos países escandinavos. De aplicação mais limitada nesse caso. É muito difícil fazer um tratado multilateral de tributação da renda, porque os sistemas tributários são diferentes. Já é difícil fazer bilateralmente, multilateralmente é muito mais complexo. Você tem tratados comerciais, sim, eles têm necessariamente que ser multilaterais, porque senão ficam muito restritos. O abuso de tratados é apenas uma dessas espécies, né? Você tem outras modalidades. O relatório da OCDE, chamado BEPS, Base Erosion Profit Shifting, que é um relatório produzido justamente por conta da erosão das bases tributárias dos países, por questão de planejamento tributário agressivo. Os países mais ricos estão sentindo isso, né, esse problema. E o G20 solicitou mesmo ao OCDE que preparasse esse documento. Então, o G20, o Brasil faz parte do G20. Então, isso afeta não só países ricos, mas também os países em desenvolvimento, os países mais pobres. Justamente com a utilização dos países com baixa tributação para transferir a renda para aqueles países. Você organiza suas atividades econômicas no mundo de forma que a renda seja acumulada num país onde a tributação é muito baixa. Isso faz com que, onde é produzida a renda efetivamente, onde é vendido os produtos, etc., fique apenas com uma parcela pequena da renda. Isso é um problema. Tem diversas estratégias que as empresas fazem para obter isso, e aí a questão se isso é legal ou não, se o planejamento é abusivo ou não, é outra questão. Né? Existe um ponto aí bastante interessante em todos esses exemplos, como o senhor bem disse, que é a situação em que o limite da legalidade e ilegalidade, e as situações que elas não são necessariamente ilegais, mas são mal vistas. Eu gostaria de abordar esse tema já na abertura do próximo bloco, quando voltarmos logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras, portanto, não acabou. Nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, nós voltamos aqui nos estúdios da TV Justiça. Não saia daí. A Associação Brasileira de Direito Financeiro realizará o 3º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro. O evento acontece entre os dias 26 e 28 de março. As inscrições devem ser feitas pelo site ifabrasil2014.com. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos falando sobre planejamento tributário internacional. E no final do bloco anterior nós falávamos a respeito, foram colocados diversos exemplos, inclusive, de situações que levam, na verdade, um debate, ficou bastante claro isso, que há um debate em relação aos limites que existem entre o que é ilegal ou não, entre as diversas operações que podem ser feitas, particularmente num mundo globalizado e com uma agilidade muito grande nas tratativas que são elaboradas em relação a pagamento de tributos pelas empresas, mas há um ponto que chama atenção, que é o fato de determinadas situações em que não há, pode não haver necessariamente uma ilegalidade, mas, vamos usar uma linguagem mais informal, pega mal. Às vezes a coisa até vai parar nos tribunais mesmo. Há alguns casos até bastante famosos que refletem esse tipo de situação, não é? Sim, perfeito. Recentemente teve um debate no Parlamento Britânico em que a deputada questionou uma empresa que estava
com esses problemas, e a empresa insistia que todas as ações que ela praticava eram legais. E aí a deputada disse claramente, não estamos aqui falando de legalidade, estamos falando de moralidade. Então, é um limite, né? E que o ordenamento jurídico vai permitir ou não, mas o Estado reage, né? E reage de duas formas. Uma é a chamada norma antielisiva específica, que aí o Estado, são editadas normas que é aquele caso específico que é legal, mas que o Estado não quer que aquela tributação possa ser elidida daquela forma, ele cria uma norma, dizendo, olha, você pode fazer operação, mas você tem que fazer determinados ajustes. Ocorre que o mundo negocial, o mundo dos negócios, né, as situações fáticas são infinitas. E como são infinitas, é muito complicado para o Estado ficar aprovando leis antielisivas o tempo todo. O que faz, aplica-se a chamada norma geral antielisiva. E é onde, na verdade, estão as grandes discussões. A norma geral antielisiva nos países do civil law, como o nosso, ela está expressa na lei, no Código Tributário, parágrafo único do artigo 116. Mas nos países do common law, ela deriva do julgado. Né? Caso a caso, se pega casos semelhantes, aplica-se a mesma solução, que é a forma de resolver isso. Né? Então, essa é a tecnologia legal que os estados têm para coibir essas estratégias que fazem com que as bases tributárias sejam levadas para países com baixa tributação. Nós temos falado muito sobre bitributação. Existe a possibilidade de uma dupla não tributação? Existe. É nesse trecho, nessa possibilidade, nessa hipótese que alguns planejamentos abusivos são construídos. Né? Quer dizer, uma fonte em um país, a residência, a sede de uma empresa ou de uma pessoa física no outro e da conjunção dos tratados e das leis dos dois países poderia haver uma não tributação. Geralmente, essa não tributação decorre porque é mais comum que os países queiram alcançar aquela riqueza, aquele serviço, aquele valor. É muito comum que essa não tributação decorra de um planejamento abusivo. Sobre essa relação Estado e contribuintes, Estado empresas, Estado indivíduos, há muito tempo, né, no que se refere à tributação, ela gera conflitos, gera divergências. Né? No século XVIII, XIX, a gente poderia até chamar de planejamento tributário, a tradição era de tributar a pessoa física. Sempre foi de tributar a pessoa física, era o que sempre existiu, né? A riqueza na pessoa física. E com o advento das pessoas jurídicas, das empresas, e a movimentação dessas empresas, os estados perceberam que alguns valores eram deixados de lado da tributação. E aí, atentos a isso, ajustaram a legislação para buscar também a tributação da pessoa jurídica. Né? Um outro exemplo é que o primeiro modelo de tratado contra a bitributação, que se tem notícia, surgiu na Liga das Nações, né, pós Primeira Guerra Mundial, e o intuito dessa Liga das Nações era o quê? Manter a paz mundial, né, preservar a paz. E um dos atos dessa Liga, dessa organização criada para manter a paz, foi também tentar criar uma estabilidade, conciliar as pretensões tributárias dos estados. Vivemos em uma época que muito se fala em atrair-se investimentos. Isso não é apenas no Brasil, mas no mundo todo. Todos querem que haja essa circulação internacional de comércio e de dinheiro. O quanto isso influencia, eu usei aquela expressão, pegar mal. O quanto pega mal ou pode gerar um efeito de uma imagem positiva a postura que é adotada pelos países em relação a essa questão do planejamento tributário. Isso pode ser um elemento que faz com que os investimentos fujam ao lado das questões de cobrança de juros, de estabilidade do país. É uma questão importante também desse ponto de vista? Parece-me que sim, mas se você olhar para o cenário internacional, os países do G20, os países da OCDE, tendem a ter estratégias semelhantes, justamente porque são os mais atingidos, né? Mas mesmo países em desenvolvimento, países pobres, na África, por exemplo, sofrem bastante com isso. Eu conheço casos, por exemplo, em que tem as minas, as empresas que fazem mineração no país são todas empresas estrangeiras, elas exportam um produto extraído a um preço abaixo do mercado, localizam as compradoras que são subsidiárias da matriz em paraísos fiscais e aí revendem para os clientes ao preço de mercado, fazendo o lucro todo nos paraísos fiscais, de forma que o país pobre, onde é retirado o mineral, o recurso natural, fica sem renda nenhuma. Então, eles precisam de
adaptar a legislação deles, melhorar a legislação para poder coibir esse tipo de planejamento que, em determinado momento, pode até ser considerado abusivo. Né? Se a título, por um outro exemplo que me ocorre, que envolve uma questão que aliás, já foi objeto até de um programa inteiro. Se uma determinada empresa, ela triangula suas operações do ponto de vista até de oferir produtos ou mesmo matéria-prima, utilizando-se por conta de que em um determinado país o tributo é menor, mas aquele país é caracterizado, por exemplo, por utilizar-se de mão de obra barata, análogo a uma situação de escravidão. Mas, no final das contas, é um barato que vai sair caro. Pode arranhar a imagem da empresa, sem dúvida. Essa questão humanitária. Não? Essas operações internacionais geralmente envolvem outros aspectos. Né? Até pode estar envolvendo alguma medida antidumping, uma passagem de uma mercadoria para um país ou outro. E o que se pode vislumbrar no mundo, esse mundo globalizado, é alguma coisa comparável com o que no Brasil se chama de guerra fiscal. Né? Há muito tempo, em relação especificamente ao ICMS, há esse movimento, né, de estados menos desenvolvidos procuram buscar investimentos, atrair investimentos e reduzem sua tributação, tentando tornar atraente por esse caminho. E no planeta hoje é o que ocorre. Né? Há países que têm, eventualmente, nenhuma riqueza natural. Tem, inclusive, estudos da década de 90, quando essa diminuição da tributação para atrair investimento em nível internacional começou, uma guerra fiscal internacional mesmo. Né? Mesmo países com porte econômico maior fizeram uma redução expressiva, como a Irlanda, por exemplo. E aí é mais complicado, porque é uma questão de autonomia, não existe uma autoridade tributária internacional. Cada país faz com o seu sistema tributário o que achar melhor. Né? Pois é, mas não existe, nós falamos até bastante da OCDE, mas existe alguma tentativa no âmbito dos estados, dos países, no sentido de ter algum tipo de consenso para que haja regras claras do ponto de vista do planejamento tributário, ou nós vivemos ainda um estado mais ou menos de natureza em que cada um fala por si e os tratados vão sendo elaborados? Como é essa situação de maneira geral? O relatório BEPS da OCDE é uma tentativa de tentar parametrizar essas ações ou tornar ações semelhantes. Né? Até porque se você tem ações muito diferentes de um país com o outro, acaba abrindo brecha nessas diferenças. Então, a tendência é que se tenha... O parâmetro é mesmo a OCDE. As estratégias, que na verdade é um parâmetro G20, né? As estratégias sejam semelhantes. Até porque não tem, em função do tipo de operação, das operações, não tem como diferenciar tantas estratégias assim. Mas se você tiver legislações anti-adesivas muito diferenciadas, essas brechas podem surgir. Doutor Leandro, queria fazer uma observação? Nós estamos falando muito de alíquota, né, de tributação, de onde tem uma alíquota menor, uma alíquota maior, mas um outro fator que também conduziria um país ou um território a blacklist, né, ou seja, ser tratado como paraíso fiscal, é como ele trata as informações sobre os sócios, de onde vem o capital de uma determinada empresa. Esse é um fator também, talvez preocupe mais ainda a OCDE e os países todos, não só do G20, mas do judiciário de cada país, porque com essa proteção, se for intransigente dos dados de quem são os donos de uma empresa, dinheiro vindo de atividades ilícitas, por exemplo, poderia ficar intangível às autoridades dos países interessados. Não né? se sabe quem é o proprietário dos bens. Né? O Brasil tem legislação específica para esses países. País que tem tributação, as transações feitas por empresas brasileiras e pessoas físicas, com um país onde a tributação é inferior a 20%, ou não há transparência na propriedade dos negócios, você tem uma alíquota majorada para 25%. E o Brasil tem uma prática que é interessante, porque a Receita, exatamente, ela publica uma lista na IN, em 1987, né, que ela coloca um rol de quais são esses países. Né? Primeiro os países com tributação favorecida e depois os regimes fiscais. Havia uma resistência em se listar os países, mas depois de um certo tempo chegou à conclusão que essa é a melhor metodologia, na verdade, porque você sabe exatamente qual país você pode transacionar com a alíquota, se a alíquota vai ser majorada ou não, né? Fica mais claro também do ponto de vista da legislação. Um tema extremamente denso, complexo e de grande importância para absolutamente todo mundo, com o perdão do trocadilho, para o cidadão brasileiro, para todos os países.
Portanto, infelizmente, nosso tempo está esgotado, o tema não se esgota, a qualquer momento poderemos voltar a falar a respeito dessa questão. Chegamos assim, portanto, ao fim de mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. No programa de hoje, eu recebi o especialista em Direito Internacional Tributário, Marcos Aurélio Valadão, e o advogado Leonardo Mendonça. Obrigado também pela sua companhia. E se você, amigo da TV Justiça, quiser rever esta e outras edições, no nosso site você pode entrar e enviar também a sua sugestão para o nosso e-mail. direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente tem encontro marcado na próxima semana. Até lá!